Bom dia, turma do 5º ano A, da nossa escola, Centro de Educação Rural Pedro Raimundo da Cruz, Ceru. Hoje, segunda-feira, iniciando nossas atividades escolares, primeiro dia da semana. Sejam todos bem-vindos. Então, nossa aula hoje, português e também da disciplina de arte. Começando por português, nós vamos dar continuidade ao gênero textual que nós vínhamos trabalhando desde a semana passada, que é o gênero entrevista. Vamos continuar para que possamos concluir as páginas seguintes do nosso livro. Então, vamos aí passar para a página 136 do nosso livro Novo Pitanguá, Língua Portuguesa, onde diz assim: estudo da língua, texto escrito e texto oral. Nesta unidade, você estudou uma entrevista. Quando ela é feita oralmente, para depois ser publicada, ela precisa ser transcrita. Você imagina como isso é feito? O que há de diferente entre uma entrevista escrita e uma oral? Vamos ver? Questão 1. A seguir, leia a transcrição de um trecho de uma entrevista feita oralmente, cujo tema é planta. Então, aqui abaixo, nós vamos ter um pequeno trecho de uma entrevista oral, ou seja, conversada, cujo tema é planta. E antes de começar a entrevista, nós vemos aqui a palavrinha doc, esse DOC. O que quer dizer doc? Doc vai ser o documentador que realiza a entrevista. E bem abaixo tem INF ou INF. Qual o significado desse INF ou INF aí abaixo? É o informante, pessoa que colabora respondendo as perguntas da entrevista. Então, alguém aqui vai realizando a entrevista e alguém vai informando. Então, vamos começar. Doc, a senhora tem experiência de alguma planta que se transforme à noite? Aí o INF responde: ah, eu tive uma. Eu tive uma não. Se transformar a minha, era uma trepadeira. Você via todo fechado, só o botão. Quando dava 6 horas, ela abria. Ficava toda alva, linda, desse tamanho. Depois, no dia seguinte, você olhava, estava o botão fechado. Ali não abria mais não. Já eram outros que abriam, né? Essa aí eu conheci. Tem outra que chamam entrada de baile. Essa também é muito bonita. É uma flor. Parece leve, assim. Parece feita de musseline. Ela abre de noite. Então, aqui nós vimos o trecho de uma entrevista oral. E bem abaixo, vem assim: na transcrição dessa entrevista, há marcas comuns na oralidade, ou seja, na fala. Observe-as e relacione aos exemplos. Nós temos a alternativa A, onde diz ênfase. Nós temos a alternativa B, que diz marca conversacional. Nós temos a alternativa C, que diz redução de palavras. Nós temos a alternativa D, que diz repetição. Quando eu digo as palavrinhas né e a, eu estou dizendo que eu estou com a redução de palavras. Você iria marcar a letrinha C no primeiro quadrinho. Por que né e por que a? Esse né significa dizer não é. Ao invés de eu dizer não é, eu reduzi para né. Por isso que é uma redução de palavra. Quando eu digo assim, tava, a palavrinha tava, também que a palavra completa era estava, eu estou usando uma marca conversacional. Então, a letrinha B vem para o segundo quadrinho. Quando eu digo eu tive, essa aí, eu estou fazendo uma repetição. Para o terceiro quadrinho vem a alternativa, a letrinha D. E quando eu digo toda, linda, esse toda você vê que chama atenção para o TO maiúsculo, que é arrastando bem, toda, linda, é uma ênfase. Então, aqui vinha a letrinha A no último quadrinho.
Passando para a página 137, questão 2. Imagine que a entrevista lida na atividade anterior precise ser reescrita para ser publicada em um jornal de grande circulação nacional, destinado a um público variado. Observe uma possibilidade de reescrita. Então, na primeira, nós vimos uma entrevista oral, falada, conversada. Nesse pequeno trecho aqui, ele já está dizendo que nós precisamos ver como seria essa entrevista sendo reescrita para ser publicada em um jornal de grande circulação, destinado a um público variado. Ou seja, dentro de uma reescrita. Então, ela seria escrita. Novamente, DOC, que seria o documentador que está realizando, e esse INF, que é o informante, a pessoa que está colaborando para responder as perguntas. Então, DOC, a senhora tem experiência com alguma planta que se transforma à noite? INF, eu tive uma, mas não era bem se transformar. Era uma trepadeira. Você viu o botão todo fechado. Quando eram 6 horas, ela se abria. Ficava toda alva, linda, desse tamanho. No dia seguinte, você olhava e o botão estava fechado. Eram outros que se abriam. Conheci outra chamada de entrada de baile. Essa também é muito bonita. É uma flor que parece leve e feita de musselina. Ela abre à noite. Então, aqui nós vimos a diferença. Na primeira entrevista, oralmente falada na conversa, como era que ela estava falando bem à vontade na conversa. Essa já foi organizada de uma forma mais bem organizada, porque ela precisa ser escrita, né? E alguém vai fazer uma reescrita da oral que foi falada, para que fosse totalmente organizada de uma forma escrita. Então, vem, reúna-se agora com o colega e marque um X nas afirmações corretas sobre o que mudou da entrevista oral para a entrevista escrita. Então, quando diz assim, expressões que indicam marcas conversacionais, como né e an, foram excluídas? Será que foram excluídas essas palavrinhas né e a dessa segunda entrevista aqui, que ela vai ser publicada? Se você não encontrar, você vai desconsiderar, não marca o X. Foram mantidas as marcas conversacionais? Será que aparece né, a? Se foi, você marca um X. As repetições de palavras e expressões foram mantidas? Observem se foram mantidas. No segundo trecho da entrevista que vai ser escrita. As repetições de palavras e expressões foram suprimidas? Deixaram de existir ou existiam pela metade? Se não, você não marca. As palavras foram escritas de forma integral, sem redução de palavras? Se vocês acham que sim, você vai marcar o xizinho. Algumas palavras foram mantidas na forma reduzida? Será que tem tá, né? Se não tem, você não marca. As pontuações foram mantidas? Será que no final da frase tem um ponto, aparece as vírgulas, bem direitinho? Se foi, você marca. Foram usados sinais de pontuação para delimitar as frases, evitando repetições desnecessárias? As reticências, que indicam pausas na fala, foram suprimidas? Reticência é aqueles 3 pontinhos, que parece 3 pontinhos finais, dizendo que a frase foi suspensa. Se você acha que aparece, você marca com X. As ênfases nas palavras foram eliminadas? Será que houve essas ênfases? Toda linda, assim, chamando bem essa atenção. Se não aparecer, você não marca. Então, ou seja, você vai marcar com X somente as afirmações corretas sobre o que mudou da entrevista oral, da primeira que foi lida, para essa outra entrevista escrita. Então, atenção para estudarem as páginas 136 e 137, diante disso que eu acabei de explicar. Passando para a página 138, questão 3, agora leia outro trecho transcrito da mesma entrevista. DOC, no Rio Amazonas, diziam que existem umas determinadas plantas que aguentam com o homem em cima. INF, é Vitória Régia. RI, a Vitória Régia serve de berço, né?
para aquele pessoal da beira do rio, que tem criança. Diz que aquela folha pode arriar uma flor linda, né? Então, aí é mais um trecho, agora um trecho transcrito da mesma entrevista. Tem aqui uma gravura, nós vemos pessoas segurando microfones, outra um gravador e outra com uma agenda para anotações. Então, abaixo dessa gravura, vem assim: a entrevista foi transcrita segundo algumas normas que indicam como foram registradas as marcas ouvidas por quem fez a transcrição. A alternativa A, ou seja, letra A. No trecho, o que significa a expressão rir? Essa expressão rir vem de onde? Da palavra sorrir. Então, uma palavrinha que foi reduzida, né? Sorrir, ele colocou rir. Letra B. No trecho da entrevista, identifique exemplos de marcadores conversacionais. Será que vai aparecer marcadores conversacionais? Por exemplo, tava, tá. Se você ver, você vai colocar aqui nessa linha da letrinha B. Houve repetições de palavras? Será que algumas palavras foram repetidas? Se sim, você vai pesquisar aqui e vai colocar também nessa linha abaixo. Houve interrupções na fala? Alguém ia falar, de repente parou e colocou os 3 pontinhos da reticência, suspendendo o pensamento do que iria dizer? Se sim, você coloca essa partezinha também nessa linha aqui abaixo. E houve também reduções de palavras? Será que houve reduções de palavras? Será que tem né? Será que tem tá também? Olhem aí. Se tiver redução de palavras, você vai procurar escrever nessa linha abaixo. E agora vem a letrinha C, onde diz assim: agora reescreva no caderno o trecho acima, eliminando as marcas que você apontou na questão anterior. Agora você vai reescrever no caderno o trecho acima, que é o trecho da questãozinha 3, né? Da mesma entrevista. Você vai pegar isso aqui e colocar no caderno, mas vai eliminar as marcas que você apontou na questão anterior. Você vai tirar essas marcas. Pé, tá, né, ri. Vê como é que você tenta colocar escrevendo no seu caderno. Então, essa nossa aula de português, finalizando aqui na página 138, o nosso gênero entrevista, que começamos ainda na aula passada. Boa aula, qualquer dúvida pode me perguntar no privado, no PV.